Você tá disposto a lidar com a parte negativa de realizar os seus sonhos? Oi, eu sou a Carol e esse é o segundo episódio de Shanti Lama. Uma coisa que eu sempre ouvi nas sessões de terapia, mesmo tendo trocado de psicóloga mais de uma vez, foi que toda vez que a gente escolhe uma coisa, a gente tá abrindo mão de outra. Isso é uma coisa muito importante que a gente sempre lembre em qualquer área da nossa vida. Sempre que a gente faz uma escolha, a gente está abrindo mão da outra coisa, porque não dá pra gente viver tudo. Ai, Carol, hoje eu queria viver os dois. Tá, gente, eu também queria, mas a vida não é tão simples, né? Não dá pra gente viver o melhor dos dois mundos como a Hannah Montana fazia. Então a gente tem que estar sempre escolhendo entre uma coisa e outra. E aí, esses dias, eu vou dar um exemplo muito X aqui, que é, eu abri o faturamento de uma das áreas da minha vida, que é eu, como criadora de conteúdo, eu sou afiliada de algumas marcas, eu possuo cupom de desconto. E aí, recentemente, eu comecei a usar disso e comecei a explorar mais disso pra saber realmente até que ponto eu conseguia chegar de faturamento com esses cupons de desconto. E aí aconteceu que eu me superei muito. Teve um mês que eu consegui bater mais de 5 mil reais de faturamento com cupom de desconto em uma única marca. E aí eu achei isso tão incrível e eu falei, cara, eu preciso abrir isso para as pessoas. Eu quero falar sobre isso e vou, inclusive, começar aqui falando que eu estou na produção de alguns cursos. Na verdade, são 2 cursos e muita gente sempre me pede ajuda nesse quesito. E sim, eu dou consultoria também de UGC e de criação de conteúdo, mas eu queria fazer uma coisa que dependesse menos de mim, ou seja, um curso, né, no qual o valor é mais baixo para que as pessoas possam ter acesso e que me tome um pouco menos de tempo do que, por exemplo, a consultoria, que eu preciso analisar caso por caso e preciso pegar na mãozinha da pessoa. Decidi, então, que eu ia começar a falar um pouco mais sobre o meu faturamento, sobre as coisas que acontecem na minha vida. Só que aí a gente esquece, gente, que abrir a nossa vida é dar espaço para as pessoas opinarem e meter o nariz na nossa vida. Ai, Carol, mas isso é tipo o mínimo. Tá, mas assim, eu sou uma pessoa muito fechada e eu respeito muito o espaço das pessoas. Então, dificilmente eu vou virar pra uma pessoa e falar assim: quanto você ganha? O que você gastou? Sei lá, qual tá sendo o seu faturamento mensal? Com o que você tá gastando? Tá investindo? Não tá? Tá comprando alguma coisa? Não tá? Tá saindo pra rolê? Não tá? Tipo, dificilmente eu vou fazer uma coisa dessa, gente. Eu não faço isso nem com as minhas amigas próximas. Se elas não estão à vontade de falar, elas não vão falar. E se elas tiverem à vontade, elas vão falar sobre isso. Então, assim, eu acabei esquecendo que isso ia abrir muito espaço para as pessoas opinarem. E assim, quando a gente fala de criação de conteúdo, a gente tá aberto a tudo. Gente, a partir do momento que você postou um vídeo, você postou sua cara, você postou sua roupa, você postou sua maquiagem, você postou qualquer coisa sobre você, as pessoas estão abertas a fofocar, a comentar, a, sei lá, compartilhar teu vídeo com um amigo e dar risada. Tipo, isso é uma coisa que eu aprendi muito nova quando eu comecei a criar conteúdo, porque eu sofri muito bullying na escola, tá? Sofri muito bullying na escola por conta de criar conteúdo e faziam figurinhas minhas e papapá, e falavam que eu inventava, que eu mentia. Quando meu canal do YouTube monetizou, né, a galera falava que eu inventava isso. Nossa, gente, juro. Eu já gravei até um vídeo com uma carta do AdSense, né, do Google, que é a monetização do YouTube. E a galera ainda assim falava que eu mentia, que eu inventava. Enfim, gente, é uma abertura que a gente dá para as pessoas comentarem sobre a nossa vida. Eu sigo várias pessoas no Instagram, no TikTok, e eu vivo vendo as pessoas reclamando. Tipo assim, esses dias eu vi um vídeo da minha diva Cardi B, inclusive adoro ela, acompanho muitos conteúdos dela. Ela postou um vídeo, ela tava tipo no story assim, e uma guria respondeu assim: nossa, seu rosto está gordo. Tipo uma coisa assim. E aí, gente, ela começou, tipo, ela fez uma piada com a moça, fez uma brincadeira e tal. Mas assim, as pessoas, elas vão falar, elas vão opinar, elas vão comentar. Inclusive, é que, assim, existem pessoas que elas ainda têm um pouco de simancol e elas comentam pelas nossas costas. Mas tem pessoas, gente, que não, que elas vão comentar na nossa frente. E uma das coisas que aconteceu quando eu comecei a abrir parte desse faturamento foi, as pessoas começaram a questionar. Mas não questionar, tipo assim, nossa, Carol, como você faz pra ganhar isso? Tipo, nossa, que legal, né? Tipo, o que é? Como você faz isso? Não, gente, tem muita gente que veio tipo assim, ó. Nossa, mas você tá ganhando isso só com esse cupom? E tipo assim, tá reclamando de, sei lá, ir numa festa, ou tipo assim,
sei lá, faz mó tempo que você não compra um tênis novo. Ou eu falo assim, às vezes pra alguém, tipo, gente, não quero sair porque eu não tô podendo gastar e tal. Daí a pessoa vira e fala assim, mas caraca, tu postou que tá ganhando não sei quanto. Aí fica aquele silêncio de tipo assim, falo algo? Não falo? Tipo, devo colocar essa pessoa no lugar dela? Porque assim, querendo ou não, gente, abrir faturamento, abrir a nossa vida, seja a nossa família, nossa vida pessoal, nosso relacionamento, faz com que as pessoas se sintam no direito de opinar. Por quê? A gente tá simplesmente incluindo ela nas nossas vidas. Eu vou dar um exemplo aqui muito diferente, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a Virgínia. A Virgínia, né, mostra lá nos stories dela, os filhos dela, papapá, papapá, papapá. Gente, desde o começo da primeira gravidez da Virgínia, ela mostrava que ela tinha uma babá. E aí, gente, os comentários é tipo assim, ai, com babá até eu. Ai, com 3 babá até eu. Ai, porque, tipo assim, as pessoas comentam muito. Então tem gente que fala assim, nossa, é fácil ter 3 filhos, com babá até eu teria. Mesma coisa da VTube, mesma coisa de todo mundo que cria conteúdo. As pessoas se sentem no direito porque você tá abrindo a sua vida pra ela, você chama a pessoa de amiga, você chama a pessoa de, tipo, você trata a pessoa como se a pessoa fosse próxima sua, automaticamente ela sente que ela tem o direito de opinar na sua vida. Então, não gostei desse corte de cabelo. Nossa, você engordou. Nossa, seu corpo tá feio. Nossa, que roupa horrorosa. As pessoas vão falar. Mas eu não gosto que falem. Gente, eu acho, sinceramente, que ninguém gosta. Eu vou ser muito sincera. Eu não gosto também quando alguém fala assim pra mim, nossa, você cortou o cabelo, odiei. Não gostei do seu cabelo. Tipo, porque isso é uma coisa que eu não falaria pra uma pessoa. Mas a gente tem que ter a noção de que as pessoas são diferentes e que você está abrindo a sua vida pra pessoa. Muitas vezes a gente até pede opinião das pessoas, tipo assim, aí, vocês acham que ficou melhor morena ou loira? Aí a pessoa opina e a pessoa quer ficar brava, né? Tipo assim, nossa, pô, você fica bonita morena, mas assim, loira te acende muito mais e tal. E tem gente que vai falar assim, meu Deus, você fica horrível, loira. Então tem gente que vai medir as palavras e tem gente que não. Por quê? Porque é o jeito da pessoa. E se você tá abrindo a sua vida, você tem que ter a noção de que você vai ouvir sim. E que não tem pra onde fugir. Você vai ouvir as pessoas falando as coisas, opinando, reclamando. Ou no meu caso, falando, pô, tu tá ganhando isso e não quer gastar. Tipo, como assim? Vamos na festa, vamos pro rolê, vamos pro bar, vamos, sei lá, vamos fazer alguma coisa, né? E, cara, tipo assim, eu acho que a gente tem que ter muita noção. Eu não me ofendo, tá? Preciso dizer isso, que eu não me ofendo, eu não fico chateada, eu não fico brava. Às vezes eu fico meio tipo assim, meu Deus, essa pessoa, né, vou falar essa coisa chata. Mas uma coisa que eu tô aprendendo muito é que eu estou abrindo a minha vida. Eu tô falando da minha vida. E se eu não quero que as pessoas comentem, é só eu não mostrar. Tenho esse ponto pra mim, é um pouco difícil pra mim, que eu sou uma pessoa um pouco fechada na hora das pessoas ficarem dando muita opinião na minha vida, eu não gosto. Eu sou aquela pessoa da família que ninguém fala muito da minha vida, que eles já sabem que vai dar rolo. Então, assim, tô aprendendo a lidar com isso, não é uma coisa fácil, tá? Não é da noite pro dia que a gente aprende a lidar com isso, mas a partir do momento que a gente abre a nossa vida, a gente tem que estar disposto a jogar no lixo ou entrar por um ouvido e sair pelo outro, coisas que a gente não fica confortável em ouvir, e realmente entender que, pô, tá, a internet não é terra de ninguém, tipo, a pessoa não pode cometer um crime, mas assim, se ela não tá cometendo um crime, elas vão fazer sim, tá? Inclusive, às vezes até cometendo crime elas fazem. Então, assim, às vezes a gente precisa entender o que faz sentido pra gente. Porque, por exemplo, atualmente eu penso assim, pô, eu posso não compartilhar meu faturamento. Mas assim, gente, hoje em dia, a gente está cansada de saber que faturamento vende. Faturamento vende. Se eu falar pra você assim, ó, oi, tudo bem? Então, eu sou criadora de conteúdo, tal, eu ganho uma renda legal, eu consigo, né, viver bem criando conteúdo. Quer comprar meu curso? E se eu falar pra você, no último mês eu fiz 5.000 reais em uma única fonte de renda e eu estou te ensinando a fazer isso, né? Você concorda comigo? Que uma coisa vende muito mais que a outra? Porque uma coisa é palpável, a pessoa ganhar bem, ganhar legal, ganhar mais que um salário mínimo. Tipo, que o salário mínimo acho que tá 1.518, né? Alguma coisa assim.
mas que o salário mínimo pode ser R$ 1.600 pra você. E mais do salário mínimo pode ser R$ 10.000 pra outra pessoa. Eu não ganho R$ 10.000, por exemplo. Eu tô falando que eu ganho 5, não 10. Só que é uma coisa que não é palpável, você não tá vendo, você não sabe o quanto. Então fica meio que na imaginação, né? Então, assim, eu, por exemplo, não me sentiria atraída por uma pessoa que fala assim, ah, eu ganho mais de R$ 2.000. Tá, mas quanto? 2001? 2010? 3.000? 5.000? 6.000? Eu preciso saber disso, então eu acho que as pessoas também precisam saber disso. Então, a minha reflexão final é: criar conteúdo é abrir um espaço para as pessoas falarem de você, da sua vida e de tudo que você abre. Então, se você mostra seu relacionamento, as pessoas vão falar sobre. Ah, mas eu quero criar conteúdo sobre, sei lá, beleza. E aí, de vez em quando, meu namorado aparece nos stories. Vão falar sobre, tá? Vão falar sobre. Às vezes não pra você, mas nas suas costas. Então, nossa, o namorado de fulana quase não aparece. Nossa, o namorado de fulana faz um monte de surpresa pra ela. Você viu que legal? Nossa, queria alguém assim. Nossa, porque o namorado de fulana é feio. Gente, tudo isso vai acontecer. Então, assim, estejam preparados para ouvir tanto opiniões contrárias às suas, quanto ouvir coisas que não são legais sobre você, sobre a sua vida, sobre o que você expõe. Eu nunca falei muito sobre a minha faculdade, por exemplo, eu sou formada em marketing, eu nunca fui muito de falar sobre a minha faculdade. De vez em quando algumas pessoas perguntavam, eu falava sobre e tal, mas assim, nos stories as pessoas viam que eu estudava no ano passado, né? Hoje em dia eu sou formada, graças a Deus. Mas eu falava sobre a minha faculdade, mas assim, não era um assunto uau. E tipo assim, gente, não é porque eu sou criadora de conteúdo, que eu trabalho, assim, né, diretamente ali com marketing, que eu, sei lá, tirava 10 em todas as matérias. Não era assim, sabe? Eu vi no podcast da Luana, né, do Their Brand, que ela fala assim que enquanto ela tocava a LAS, né, que é a marca dela, ela também fazia faculdade e que ela tipo, teve que abrir mão diversas vezes de ir bem na faculdade, tirar um 10, um 9 na faculdade, pra fazer a marca dela rodar. Então, assim, a gente tem prioridades na nossa vida e não tem como a gente ser bom em tudo, né? Então, assim, foca muito nessa coisa. Eu tô pronto para ouvir o que as pessoas têm a dizer. Estruture a sua mente a um ponto de que o que as pessoas falam sobre você não mude a percepção que você tem sobre você mesmo. Porque eu aposto que muita gente falava sobre a Luana, tipo assim, nossa, no TikTok ela é a mestre de marketing, na faculdade, tipo, eu tiro nota melhor que ela. Mas assim, em algum momento ela disse que ela era a melhor aluna da sala? Não, ela disse que ela era muito boa no que ela fazia no trabalho dela. E ela realmente é. Então, assim, não é porque você, né, é bom numa coisa, é ruim em outra, enfim. As pessoas sempre vão falar se elas não estiverem confortáveis. Então, assim, elas vão reclamar, elas vão falar mal, elas vão falar bem, elas vão... Enfim, elas vão falar. Essa é a verdade, elas vão falar. E aí, resta a você saber como lidar com isso. Se isso vai te afetar, se isso vai mudar o que você acha sobre você. Eu acho que é muito importante a gente ter em mente quem a gente é, os nossos valores, nossos ideais, o que é importante pra gente, para que o pensamento dessas pessoas, para que os comentários dessas pessoas não venham afetar a nossa vida de tal forma, por exemplo, que se alguém falar que seu vídeo é ruim, você vai parar de gravar pra sempre e nunca mais vai gravar um vídeo. Porque assim, aquilo é uma opinião de uma pessoa. Aquilo não é uma verdade sobre você. E mesmo se fosse, se seu vídeo tá ruim, faz outro, faz outro e faz outro. E uma hora você vai ficar bom nisso. Então, assim, não esqueça quem você é. Tenha muito bem estruturado quem você é, quais são seus objetivos, quais são suas metas, enfim, onde você quer chegar. E aí, as coisas que as pessoas falarem não vão afetar você. E, por exemplo, hoje, quando as pessoas falam, meu Deus, você tá faturando X valor por mês e mesmo assim você não quer, sei lá, comprar um carro. Não, eu não quero comprar um carro. Tipo, não é que eu não quero ter um carro, eu quero ter um carro, mas assim, não é o meu objetivo momentaneamente ter um carro, entendeu? Não é porque você, assim que você ganhasse 5.000, a primeira coisa que você faria seria comprar um carro, que eu vou fazer a mesma coisa, porque pra mim aquilo não faz sentido. Então as escolhas que eu faço, elas têm que ter a ver com os meus ideais, os meus valores. E mesmo que as pessoas falem, isso não vai mudar quem eu sou ou o que eu penso sobre mim mesma, porque eu sei exatamente quem eu sou.
Então, quando você começar a criar conteúdo, tenha em mente quem você é, o que você está fazendo, qual o seu objetivo com aquilo, e nada que as pessoas falarem vão poder afetar quem você realmente é. A não ser que você comece e esteja meio desestruturado. Porque aí qualquer coisa vai te ofender, qualquer coisa vai te deixar pra baixo, qualquer coisa vai te afetar. E aí não vai ter um bom resultado, né? Não preciso dizer que gente muito afetada, gente que leva tudo pro coração, já fui, inclusive, é uma pessoa que não chega aonde ela quer chegar. Porque quem se importa com qualquer comentário, gente, não chega a lugar nenhum. Não adianta você querer chegar a um lugar X que uma única pessoa que você conhece chegou e ficar ouvindo comentários e opiniões de todas as outras pessoas que você conhece que nunca chegaram lá, que não sabem o caminho para chegar lá, que não fazem ideia da responsabilidade que é chegar lá. Então, assim, ouça quem você sabe, né? Ouça quem tem sabedoria, ouça quem pode te ajudar, quem pode te alavancar. E saiba o que é construtivo e o que não é. Entra por um ouvido, sai pelo outro, tranquilamente. E principalmente sem pegar a raiva das pessoas, tá? Porque isso não é pessoal. Muitas vezes as pessoas falam, pensam, enfim, agem de maneira que tem a ver somente com elas. Ou às vezes não tem nem maldade na pessoa, você tá aí levando na maldade. Então, assim, esteja bem consigo mesmo, bem estruturado, porque aí as coisas que vêm não vão te afetar. E muito menos vão afetar a sua criação de conteúdo. É isso. Eu espero que isso tenha ajudado alguém. Eu gostaria muito de ter ouvido isso alguns anos atrás. Me ajudaria muito a não desistir. Eu espero que tenha ajudado alguém. Um beijo e tchau, tchau.